Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para uma palestra, todas as quartas-feiras. Nós estamos aqui. Agradecemos a todos que nos acompanham e que divulgam também. Hoje nós teremos como palestrante o nosso presidente, deixa eu colocá-lo aqui na tela, Paulo Sérgio Chabut. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo, né, Adriana? Isso mesmo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco essa quarta-feira. E um tema super importante que você vai falar, que é solidão e serviço igual a caridade e você. Eu gostei muito e eu queria que você, antes de começar e antes de nós fazermos a prece, falasse um pouquinho por que você escolheu esse tema. Bom, nós estamos atravessando um momento aqui em que nós estamos confinados, mas mesmo dentro desse confinamento, a gente tem ouvido e tem visto muitas coisas aí que as pessoas estão juntas, mas estão solitárias, né? Solitárias, né? Então, a gente acha que esse tema é oportuno para a gente também abordar, né? Embora eu não vá abordar nada da pandemia, não é esse o objetivo, mas estamos juntos e estamos solitários, né? Alguma coisa precisa ser repensado dentro disso. Então, eu acho que a palestra vai girar mais ou menos nesse campo, nesse tipo de raciocínio, né? Vamos nos solidarizar, né? Vamos estar, né? Então, isso é uma caridade que nós estaremos fazendo a nós e as pessoas que estão ao nosso lado e na vibração que nós vamos estar emitindo, né? Para o universo todo, né? Sem dúvida. É muito importante, realmente, a gente fazer essas reflexões. Então, antes de te passar a palavra, então vamos à nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso irmão maior Jesus, à espiritualidade que nos assiste, pedindo a eles que nos envolvam em luz, em amor, proteção e bem-estar, que recebamos essas energias benéficas, envolvendo todo o ambiente, e que o nosso coração, os nossos pensamentos estejam abertos às reflexões desta noite, que possamos colocar em prática o que tirarmos de aprendizado, para que nos tornemos a cada dia pessoas melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Paulo, então agora fique com a palavra e que Jesus o ilumine. Obrigado, Adriana. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Mais uma vez, nosso boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. Uma alegria estarmos juntos, embora separados fisicamente, mas como disse agora há pouco para a Adriana, reflete no universo todo. Então, as energias e os pensamentos que nós estamos emitindo nesses instantes, em que nos reunimos em nome de Jesus, porque quando ele nos disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. Então, Jesus está presente nessa reunião, como está em outras reuniões, né?
Então, por isso, nós estamos em contato com todo o universo, que é uno, e a ação e os pensamentos de cada um de nós, as energias que emitimos, emanamos, elas estão sendo levadas e estão nos envolvendo de toda forma. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus por esta oportunidade. Nós falamos em solidão e serviço igual a caridade e você. Então, nós vamos mudar um pouco a colocação. Você pode transformar a solidão em caridade, com serviço ao próximo. Antes de eu abordar o tema, alguns minutos atrás, eu recebi um WhatsApp mostrando de um menino em um lugar pobre, que pessoas estavam passando de bicicleta, andando de bicicleta por ali, e o pedal da bicicleta de um dos rapazes quebrou, e o menino viu e ofereceu, falou, pode tirar da minha bicicleta e colocar na sua, que Deus dá em dobro. E esse pessoal pegou o pedal, foram embora, e eles retornaram para trazer uma bicicleta nova, com capacete e tudo, para aquele menino pobre, muito pobre. Vejam que ele fez uma caridade desinteressadamente, né? E recebeu, em resposta, a gratidão daquelas pessoas. Então, caridade é assim, se faz, né, sem interesse, nós vamos falar isso. Então, vamos lá. Muitas vezes, a palavra caridade é tomada no sentido de dar alguma coisa material, uma esmola, a alguém que esteja precisando. Normalmente, no dicionário, nós vamos encontrar a caridade caracterizada como uma ação no bem para as pessoas que precisam de alguma forma de auxílio, de ajuda, alguém necessitado. Quem faz o bem, quem dá alguma coisa a uma pessoa, com certeza está praticando o bem. Mas a caridade não pode ser explicada e nem entendida somente por essa ação, dar alguma coisa material. Fazer o bem na visão espírita não basta. É necessário que esse bem seja realizado, praticado de certa maneira, de certa forma. E os espíritos definem como sendo fazer o bem desinteressadamente. Caridade é dar de si. Vejamos se alguém, por exemplo, doa uma cesta básica para uma família e tem como intenção, por exemplo, conseguir a simpatia de uma ou algumas pessoas. Que às vezes nós podemos dar alguma coisa para agradar alguém, para ser, ter uma aprovação de algumas pessoas, como faziam os fariseus, né, naquele tempo. Para conseguir, então, essa simpatia de alguma ou de algumas pessoas. Com certeza, a pessoa que está doando essa cesta básica, ela está fazendo o bem, né? Mas não está sendo caridosa, não está sendo virtuoso ou virtuosa. Porém, o conceito apresentado pela doutrina espírita, que é o apresentado por Jesus, é mais amplo. Sendo considerada uma virtude, ela precisa ser praticada sem segundas intenções, sem o pensamento ou o desejo de conseguir alguma vantagem com isso. Ela necessita ser praticada com um sentimento que brota do coração, com o único desejo de fazer o bem, para que aquela ação, aquele ato realmente seja uma virtude, né? Então, esse desejo de fazer o bem, para ver a outra pessoa, né, que está sendo beneficiada, realmente se melhorar, ter uma condição mais confortável, ter uma alimentação, melhorar a sua saúde, melhorar o seu equilíbrio emocional. Então, isso é caridade, né? Ela é muito mais do que dar aquela esmola. Dar a cesta básica, dar uma esmola, um dinheiro que seja, é importante e necessário, porque a pessoa que está necessitando de comer precisa daquela comida, né? Agora, como eu estou dando essa cesta básica? Eu tenho intenção somente de favorecer, de beneficiar realmente aquela pessoa que vai se beneficiar daquele alimento? Ou eu tenho, além dessa doação,
eu tenho a intenção de que algumas pessoas vejam e digam, olha como ele é bonzinho, ele deu uma cesta básica para aquela família. Né? De qualquer forma, eu estarei sempre fazendo um bem, mas não uma caridade. Né? Eu encontrei algumas estrofes, alguns sonetos, falando sobre caridade. E esse espírito Toninho Bittencourt, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, trouxe esse soneto que eu achei bastante interessante. A casa da caridade, de constante atuação, mais que qualquer entidade, deve ser teu coração. Vejam que colocação em 4 curtas linhas, né? A casa da caridade, de constante atuação, quer dizer, nós devemos estar constantemente atuando, agindo, né? Mais do que qualquer entidade. Eu não preciso estar em nenhuma entidade, nenhuma igreja, nenhum grupo. Ela deve ser do meu coração. Lembre-se que eu disse agora há pouco, dar de si. Dar de si desinteressadamente. Então, essa é a caridade. Eu poderia parar aqui com este soneto, né? Para que pensássemos e meditássemos. Aliás, eu gostaria de ter dito antes, vou dizer agora, isso que nós estamos apresentando não traz novidades, porque novidades, quem nos trouxe foi Jesus, o nosso irmão. Ele nos trouxe tudo isso, nos ensinou tudo isso. A doutrina espírita veio relembrar os ensinamentos de Jesus. E nós aqui estamos apresentando novamente esses ensinamentos para que meditemos, para que possamos fazer algumas reflexões em cima disso e melhorarmos, talvez, naquilo que for necessário e possível, a nossa atuação, o nosso modo de ser. Em O Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, vírgula, como a entendia Jesus? Por que ele colocou como entendia Jesus? Porque ele sabia que caridade, conforme o dicionário trazia, é dar alguma coisa a alguém, né? Dar uma esmola a alguém. Atender alguém com alguma coisa para que ele tenha um conforto, se melhore, tenha uma alimentação. Mas ele perguntou como entendia Jesus. E aí os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, benevolência, ser benevolente com as pessoas, né? Indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Perdão das ofensas, quando ele respondeu a Pedro, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, perguntou Pedro, e Jesus respondeu, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Para amarmos uns aos outros como irmãos, nós temos que ser benevolentes, nós temos que ter indulgência para as imperfeições dos outros, porque nós sabemos que que nós também temos imperfeições e queremos que hajam e pensem, tenham indulgência para com os nossos erros. E perdoar as ofensas, porque nós, no dia a dia, muitas vezes, usando mal da palavra ou usando de uma forma não oportuna, nós estamos ofendendo as pessoas. E nós precisamos, então, que elas nos perdoem, assim como nós devemos perdoar essas pessoas, porque elas também atravessam suas dificuldades, cometem os seus enganos, né? Então, nós temos que lembrar desse ensinamento que os Espíritos trouxeram, que Jesus entendia dessa forma: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Bom, Jesus, né, já dizia, então, que não se restringia à esmola, aliás, que ela vai muito mais além do que a esmola, do que a coisa material.
ela abrange todas as relações. Quer dizer, em todos os instantes da nossa vida, nós estamos, né, nos relacionando com as pessoas. E neste relacionamento, nós temos que agir com caridade. Não é fácil. Caridade é uma palavra que a gente usa bastante, né? Mas nós vamos ver mais à frente que usamos a palavra caridade, mas estamos ainda bastante afastados de realizar essa caridade conforme Jesus nos ensinou. Então, mesmo que as pessoas, aliás, quando as pessoas estiverem em condições inferiores à nossa, nós devemos ser mais cuidadosos com elas ainda, usar de mais caridade ainda. Quando nós fazemos o contrário, porque nós fazemos alguma coisa esperando algo em troca, e isso não é caridade, né? Ela nos prescreve, a caridade, prescreve a indulgência, porque de indulgência, como nós dissemos, todos nós precisamos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Aquela pessoa que está já, né, que pratica essa caridade com benevolência, ele faz a oferta de uma forma que a pessoa que recebe não fique envergonhada e acanhada em receber, né? Não são pessoas que militam ou que procuram ganhar a vida mendicando. São pessoas que precisam, que necessitam de um socorro por uma eventualidade que lhes ocorreu no transcurso da existência, né? Então, nós precisamos diminuir essa distância, sermos um irmão fraterno, né? Levar a palavra, levar um sorriso, nós vamos ver mais adiante. No livro Renúncia, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, que ele vai narrar nesse livro sobre Alcione, que é um espírito evoluído e que retorna à Terra para, junto com um espírito que lhe era caro, né, para que ele pudesse tentar recuperar-se nesta encarnação. Ela não precisaria mais ter retornado, mas aceita esse trabalho, essa incumbência, né? E em um trecho ele narra isto: o doloroso incidente que arrebatara o irmão adotivo para a esfera espiritual deixara Alcione muito mais abatida do que fora de prever. Dominada pela tristeza dos espíritos solitários, a filha de Madalena recolheu-se ao aposento particular. Aí, chegando, chorou convulsivamente, em atitude contrária a todos os seus hábitos. Ela não tinha esse hábito, ela era uma pessoa que se resignava e estava sempre pronta a agir de uma forma mais diferente, não se abalando com as dificuldades. Abraçando o velho crucifixo, junto do qual tantas vezes Dona Margarida e Madalena haviam chorado, dizia sentidamente: ah, meu Jesus, não me desampares. Foi aí que a pobre louca Susana Davenport, dando pela sua falta, aproximou-se, dando pela falta de Alcione, aproximou-se, depois de abrir a porta levemente cerrada, exclamando de olhos inexpressivos num impulso maquinal: Alcione, Alcione. A interpelada enxugou o pranto, recolocou o crucifixo no lugar primitivo, levantou-se, solícita, e foi ao encontro da enferma com ternura. Vejam aí a palavra e o sentimento de ternura. Ela mudou tudo aquilo que o sentimento de dor que ela estava sentindo, para levantar-se e com ternura atender aquela pessoa que estava, né, com a capacidade mental abalada, perturbada. Ah, como me esqueci da senhora! E abraçando a pobre demente, conduziu-a com muito carinho ao quarto de dormir.
Veja quanta caridade Alcione já fez nesse pequeno ato, né? Ela para de chorar, vai ao encontro daquela pessoa, com ternura, abraça, conduz esta pessoa com carinho ao quarto de dormir. Vejam que numa infração de segundos, quanta coisa caridosa ela fez. Às vezes, pensamos nas dificuldades como aquele momento que Deus poderia facilitar a nossa vida. E muitas vezes, essa facilidade, ela vem com a responsabilidade, com o serviço. Por isso, o título da palestra, serviço. Como Alcione venceu a solidão? Com o serviço, o auxílio ao próximo que aparece diante dela. Muitas vezes esquecemos as nossas prioridades, esquecemos aquilo que é o nosso compromisso fundamental, que não nos esqueçamos de nossas obrigações, nossas prioridades, porque muitas vezes é no cumprimento dessas prioridades que nós vamos encontrar a solução para os maiores dilemas da nossa vida. E que prioridades são essas? Por que nós reencarnamos? Por que encarnamos ou por que reencarnamos? Deus impõe a reencarnação aos espíritos para que eles evoluam, para que nós possamos evoluir. Então, à medida que nós vamos crescendo na nossa escala de evolução, de progresso moral, intelectual e espiritual, nós vamos, ao poder reencarnar, nós vamos fazendo planejamentos, propostas daquilo que nós necessitamos e queremos realizar, né? E à medida que nós crescemos nisso, nós entendemos cada vez mais que é o bem que nós queremos realizar. Se é o bem, nós devemos trabalhar para que as nossas ações, as nossas palavras produzam o bem. Então, são metas, são obrigações que nós não podemos esquecer, né? Muitas vezes, dentro das tribulações da vida material, nós nos esquecemos, né? Nós vamos nos afastando, as dificuldades surgem e nós acabamos esquecendo daqueles compromissos. E são esses compromissos que nos produziriam o bem-estar, né? Levando a outras pessoas bem-estar, saúde, equilíbrio. Observando os quadros do mundo, temos sentido nosso coração apertado em várias ocasiões. Assistimos pela TV a cenas de crianças morrendo de fome, de doentes em corredores de hospitais, perecendo por falta de assistência. Pensamos, é o caos, não tem mais jeito. Esperamos, desejamos que o governo tome providências, que as autoridades se movimentem. Realmente, os governantes e as autoridades estão lá para ajudar o povo a ter uma condição de vida melhor, a melhorar de saúde, de segurança, de alimentação, enfim, são obrigações que os governantes devem tomar. Mas é urgente que não nos demoremos nessa contemplação, esperando somente por eles. Sair dessa posição de observador e pensar, perguntar a nós mesmos o que eu posso fazer. Nós não podemos dizer que somos pobres e incapazes de contribuir em favor do nosso próximo. Podemos fazer-lhe o bem, desejar-lhe o bem. Reflitamos. Um sorriso não custa nada e produz muito. Vocês já conhecem, né? Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Ninguém é tão rico que não precise dele e ninguém é tão pobre que não possa oferecer. Então, um sorriso dá repouso ao cansaço e ao desânimo, renova a coragem e é consolação na tristeza. Ninguém necessita mais de um sorriso do que aquele que não sabe sorrir. Ou então, por alguma coisa que lhe ocorreu na vida, deixa de sorrir, né? Em conversa entre dois amigos, um deles confidencia ao outro o seguinte: habituamo-nos, eu e meus filhos,
e esposa a praticar o evangelho no lar. Reunimos-nos todos os domingos e fazemos o estudo evangélico em nossa casa há mais de uns 3 anos. Os benefícios foram grandes, não há o que discutir. Mas interessante é que meu filho caçula de 10 anos, de tanto escutar a palavra caridade em nossos estudos, resolveu propor: papai, vamos colocar em prática aquilo que aqui estudamos? Vamos praticar a caridade? Gostaria muito de visitar os velhinhos. Vamos começar a ir lá até lá, papai? E prosseguiu o amigo a comentar. Fiquei envergonhado com a proposta de meu filho. Embora eu lhe ensinasse os princípios cristãos, estava longe, muito longe de praticá-los. Precisei ser alertado pelo garoto de que a caridade que eu tanto falava, para mim, restringia-se apenas a uma palavra solta, sem sentimentos e proferida maquinalmente em nossos estudos domingueiros. Atualmente, meu amigo, dedicamos o domingo literalmente ao seguinte trabalho: aula prática à tarde, quer dizer, visita aos velhinhos, e teórica à noite, com o estudo evangélico. Isso é caridade. Na obra O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, todos esses livros que eu estou citando, eu recomendo às pessoas que estão ouvindo que leiam, se não leram, que leiam, porque vão encontrar muita coisa, muita informação, muita orientação, muito sentimento. Então, na obra O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, que ela faz as narrativas sobre a vida de Divaldo Franco, ela narra nesse episódio alguma coisa que ocorreu com Divaldo, né? No qual o mesmo encontrava-se desanimado, pois o ambiente era desolador. Estavam com 16 doentes em um local pequeno, onde não mais cabia gente. E o médium questionava-se: o que fazer, meu Deus? Dr. Bezerra de Menezes veio em seu socorro, o espírito, né? E narrou um interessante episódio. 2 damas muito ricas da sociedade de Moscou foram ao Teatro Bolshoi. Assistiram a uma peça, uma ópera que retratava a história de um rei cristão que termina louco. As 2 damas, vendo aquela cena, choraram, comoveram-se, e todo o teatro também. Quando terminou, elas saíram e encontraram um homem à porta, pedindo esmola. Uma delas, comovida, tirou o pesado casaco de peles para dar-lhe, pois ele estava sofrendo o frio da noite de Moscou. A outra, porém, impediu-lhe o gesto, explicando: não faça isso. Quando chegarmos à casa, mandaremos cobertores. Seu casaco é muito caro, ele não vai valorizá-lo. Ela deteve o gesto bom e concluiu: de fato, você tem razão, vamos fazer como sugeriu. Vestiu o casaco novamente, dizendo ao homem: daqui a pouco eu lhe mandarei cobertores e agasalhos. Entraram na carruagem e foram para o palácio. Ao chegarem, tomaram chá com biscoitos, deitaram-se e esqueceram do necessitado. Pela manhã, a dama generosa lembrou-se do mendigo e, chamando um lacaio, recomendou-lhe que levasse os cobertores. Quando este chegou ao local, o homem estava morto. Morrera congelado pela madrugada. E explicou o médico dos pobres: enquanto se discute a caridade, o sofredor morre ao abandono. A caridade tem que ser o socorro do momento. Depois, discute-se o que fará. Quer dizer, quando surge a necessidade e nós estamos ali, temos que atendê-la da melhor maneira que for possível naquele instante. Coisas melhores e atitudes maiores, nós temos que pensar para ver como fazer e o que fazer. E depois, então. Mas o primeiro socorro tem que ser naquele instante. Ele precisava do agasalho naquele instante. As pessoas, muitos precisam daquele prato de comida naquele dia, porque talvez já são vários dias que ele está sem alimentação. E com aquele prato ele poderia ganhar forças
para se recuperar, e sem aquela comida pode acontecer o mesmo que aconteceu com este irmão, a morte. Pensemos juntos. Encontrei uma narrativa que reproduzo mais ou menos conforme a seguir. Se renunciarmos, às vezes nós pensamos que o que eu posso fazer, né? Como vou ajudar com alguma coisa? Meu salário já é pequeno, eu gasto tudo, né? O que ganho. Aí vem esta narrativa. Se renunciarmos a um refrigerante em cada 5 que habitualmente tomamos e destinarmos a quantia ao final de um mês a um hospital, a sua renúncia equivalerá a uma medicação para um doente. Se deixarmos de ir uma vez ao cinema, ao futebol, à saída com os amigos ao final de uma semana de trabalho em cada 5, endereçando o valor economizado a uma creche, ao término de algumas semanas, a instituição contará com mais leite em favor daquelas crianças, ou então doarmos aquela quantia a uma instituição que acolhe idosos. Se nós não nos preocuparmos tanto em não repetir a mesma roupa ou sapato em determinados encontros, essa importância economizada será suficiente para vestir alguém que a nudez ameaça. Se você deixar de ir a um restaurante uma vez em cada 5 que tem o costume de ir, ao final de algumas semanas, poderá encaminhar o valor economizado a um albergue para alimentar quem se encontra distante do próprio lar. Ou poderá endereçar esse valor a uma instituição que faz a caridade e que está com dificuldades de pagar a sua energia elétrica, sua conta de água, seu supermercado para as doações que realiza. Não esperemos, portanto, pelas decisões do governo, ou que pessoas mais abonadas do que você e do que eu realizem aquilo que podemos realizar. Será uma gota d'água no oceano, dirá você, mas não esqueça que o oceano é feito de gotas d'água e que o rio começa com um simples filete na fenda da montanha. Não espere pela bondade dos outros. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Todo mal que decorre de um bem que nós deixamos de praticar é nossa responsabilidade. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. Mais simples. Um refrigerante que eu não tomei, um restaurante que eu não fui um dia, aquele recurso pode ajudar, pode salvar alguém. Recordemos do óbolo da viúva. Não é importante o valor, mas a intenção, o sacrifício que representa aquela moeda. Quer dizer, é dar, seja aquele pequeno valor, seja um prato de comida, uma blusa, um chinelo, mas que nós possamos dar com amor, sem esperar nada em troca. Dar para ver que o nosso irmão, para ver que aquela pessoa que é nosso irmão, se sentir um pouco melhor. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nesse capítulo, nós temos vários subcapítulos, que eu vou ler somente o título, o tema. Fazer o bem sem ostentação é um, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. E nós tiramos um desses subcapítulos para apresentá-lo. Aqueles que ainda não leram o Evangelho segundo o Espiritismo, que leiam. E aqueles que leram, releiam. Nós temos os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, os Espíritos narram, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos,
os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Grabato é um leito miserável, um pequeno leito, uma caminha bem, né, bem simples. Então, ao lado dessas grandes calamidades que ocorrem, que todos ficam sabendo, e se emocionam e corroboram de alguma forma, existem esses que se encontram sobre um pequeno leito miserável, aguardando um socorro. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, nós precisamos descobrir, né? Nós precisamos observar as pessoas, né? Olhar para as pessoas, não com o olhar de desconfiança, mas com o olhar de irmão que quer ver se alguma coisa pode ser feita por aquela pessoa. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sorte da aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que, à entrada, a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refugie a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras. Leva o material e leva o espiritual, que fazem os que seus protegidos, que não são profissionais da medicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome, irão à escola agasalhadas, e para os menorzinhos, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a dama, a boa dama, os cuidados materiais de que necessite. Dali vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto, tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionar as roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? É possível que você diga que tem direito ao supérfluo, porque luta e trabalha para isso. E tem razão. Mas pense naqueles a quem falta o necessário.
Você pode afirmar que está contribuindo com a indústria do refrigerante, a mídia escrita, as empresas da moda e os restaurantes, porque todos são fonte de trabalho para muitas pessoas. É verdade. Mas o que você economizar destinando a outrem, continuará movimentando a indústria e o comércio. E estará diminuindo dores, mitigando a fome, protegendo corpos, enriquecendo um pouco a mesa de alguém que já abandonou os sonhos há muito tempo. Não contestamos seu direito de decidir a forma de empregar seus recursos amoedados. A vontade é atributo do Espírito, é dádiva de Deus para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. O nosso lembrete é somente uma sugestão para aqueles que acreditam na força da caridade. E essa caridade só terá realmente valor se houver algum laço entre a caridade e você. O que a mãe ensinava àquela filha? Dar dela, dar de si, né? Então, a caridade só terá realmente um valor como caridade se houver algum laço, o seu sentimento, dentro daquilo que você está oferecendo. Então, caridade é bênção sublime a se desdobrar em socorro silencioso. É uma escala de luz onde o máximo é o degrau evolutivo que permite, onde o próximo, é o degrau evolutivo que permite a ascensão e o auxílio fraternal, é oportunidade iluminativa. Caridade, vida da alma, é a mais alta conquista que o homem poderá colocar como meta para si mesmo. Vejam que o assunto não é novo. Em 1862, nas viagens de Allan Kardec, em Viagens Espírita, ele pronunciou alguns discursos nas reuniões gerais que realizou com os espíritas de Lyon e Bordeaux. Quando, diz ele, quando consideramos, se vocês quiserem encontrar depois o texto completo e mais informações, na Kardecpédia, vocês encontram isso gratuitamente, poderão ler, estudar. Quando consideramos o estado atual da sociedade, parece que está escrevendo para hoje, somos tentados a olhar sua transformação como um milagre. Então, nós olhamos o que está acontecendo nesse momento na sociedade, no mundo todo, né? E nós pensamos, como pode ocorrer alguma mudança para melhor em todo esse caos? Só se ocorrer algum milagre. Kardec escreve, fala, pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, porque está nos desígnios de Deus, mediante a palavra de ordem. Fora da caridade não há salvação. Que a sociedade tome essa máxima por divisa e a ela conforme sua conduta. Então, fora da caridade não há salvação, é a minha meta, é a minha divisa. E eu me conformo às minhas ações dentro desse pensamento, dentro dessa frase. Em lugar daquela que está na ordem do dia, que estava e continua hoje, talvez até mais grave. A caridade bem ordenada, pensavam e diziam, começa por si. Quer dizer, começa por mim mesmo, eu faço caridade para mim mesmo. E tudo se modificará. Quer dizer, depois, quando eu estiver melhor, né, o outro também vai estar. Toda a questão consiste em fazê-la aceita. Então, a ordem, a palavra é fora da caridade, não há salvação. E nos conformarmos, né, nos trabalharmos dentro desse pensamento. Bem sabeis, senhores, que a palavra caridade tem uma acepção muito ampla. Há caridade em pensamentos, em palavras, em ações, não consiste apenas na esmola. Então, existe caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Alguém é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras, nada dizendo que possa prejudicar a outrem. Caridoso em ações, quando assiste ao próximo na medida de suas forças. O pobre, que partilha seu naco, seu pedaço de pão com outro mais pobre que ele, é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que aquele que dá do supérfluo, sem de nada se privar. Aquele óbolo da viúva.
Quem quer que alimente contra o próximo sentimentos de ódio, de animosidade, de inveja, de rancor, falta com a caridade. A caridade é a antítese do egoísmo. A primeira, a caridade, é a abnegação da personalidade. O segundo é a exaltação da personalidade. Uma diz, para vós em primeiro lugar, para mim depois. E o outro, para mim antes, para vós, se sobrar. A primeira está toda inteira nestas palavras do Cristo: fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Numa palavra, aplica-se sem exceção a todas as relações sociais, conforme nós já dissemos. Haveremos de convir que, se todos os membros de uma sociedade agissem de conformidade com esse princípio, haveria menos decepções na vida. Kardec vai analisar com sua lógica de sempre, dizendo que esses deveres se aplicam aos indivíduos, entre indivíduos, de cidade a cidade, de país a país. Diz que muitos acharão isso um belo sonho, mas vai explicar mostrando sua perfeita aplicação e continua. Vocês poderão encontrá-la na Kardecpédia. Para encerrarmos, eu havia combinado também com a Adriana, passei até um pouco do que eu havia combinado com ela. Mas para encerrar, esta mensagem que nós vamos ler, que se encontra no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, que eu também sugiro aos irmãos que leiam, né? Então, esta prece, esta oração, esta prece já vai servir como prece de encerramento. O anjo da misericórdia. Na tarde trágica e tormentosa do Calvário, quando Jesus se encontrava estiolado pelas ulcerações dos cravos e dos espinhos implantados na sua carne, ocorreu um inesperado acontecimento que as testemunhas do lutuoso fato não puderam perceber, as testemunhas encarnadas, porque isso ocorria no plano das vibrações do sentimento, no plano espiritual, por transcorrer além das fronteiras objetivas da matéria. As vozes ululantes da natureza dominavam a paisagem lúgubre, e os homens atormentados pareciam vencidos pelas cruéis expressões do primitivismo animal, em total alucinação diante do justo crucificado. Nos momentos finais do horrendo espetáculo, 3 vultos luminosos, reverentes, se acercaram do madeiro da agonia, e um deles, jovem mulher, espírito, iluminada, qual se fosse uma tocha de crepitante flama, após contemplar a face do mestre, falou comovida: Senhor, venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso na tarefa em que fui investida. Segui-te os passos por toda a parte e procurei guarida nos corações que foram atraídos pela tua palavra consoladora. Levantei ânimos, impulsionei sentimentos desavisados à razão e convoquei servidores ao trabalho da fraternidade. Não obstante, estive contigo no momento da defecção de Simão Pedro, quando te negou conhecer, o que fez por 3 vezes consecutivas, expulsando-me dos seus sentimentos, dos quais estive agasalhada por largos meses. Desiludida dos homens, venho rogar-te licença para seguir ao teu lado, na direção dos cimos esplendores da vida. Tu sabes, eu sou a fé. O mestre, em agonia, fitou-a compungido e sem dizer qualquer palavra, através da cortina de lágrimas sanguinolentas, que lhe nublavam a claridade visual, olhou a segunda personagem, que também mais se acercou do instrumento de arbitrária punição, e elucidou: vivi todas as tuas instruções, e procurei remodelar os campos moral e emocional dos homens que te seguiram. Vi muitos deles que estavam à borda do desespero e da loucura, mas graças à tua palavra de libertação, fi-los esperar por melhores dias, confiando nos retos deveres em favor de perspectivas futuras abençoadas.
Aqueles outros que se lamentavam sob o luto da saudade e o peso das agonias, consegui soerguer o ânimo e encorajá-los para a luta sem quartel do progresso. Em todo o lugar, encontrei oportunidade de serviço e de ação edificante que soube aproveitar. Apesar disso, estava seguindo Judas e tentando convocá-lo à lucidez, arrependido como se apresentava após a infame traição. Percebendo-lhe os pensamentos infelizes e o desespero, envolvi-o em ternura, chamando-o à ordem, dizendo-lhe que sempre há oportunidade para quem deseja regenerar-se. Ele, todavia, preferiu o enforcamento covarde numa figueira brava. Ainda retenho na memória a visão do seu corpo oscilante na corda vigorosa em que ceifou a vida carnal. Porque fracassei entre as criaturas, venho rogar-te permissão para acompanhar-te ao sólio do Altíssimo, abandonando a terra. Conforme te recordas, eu sou a esperança. Jesus estorcegou nas traves grosseiras, enquanto a mole humana, enfrene e enlouquecida, agitava-se no acume do ensolarado morro da caveira. E porque ele tentasse ouvir já nas últimas contorções do corpo exangue, a terceira visitante uniu-se às duas primeiras, e ainda luminosa expôs: por onde o teu olhar passeou ternura e amor, eu procurei alojamento e serviço. Através das tuas mãos abri boca sem melodia à música da palavra. Descerrei ouvidos moucos aos sons da natureza. Conduzi pernas e corpos mortos ao movimento. Tomei as doenças dominadoras e consegui mudá-las das pessoas que as padeciam. Jamais vacilei em ajudar, gerando simpatia, sustentando a fé e motivando a esperança. As multidões esfaimadas por teu intermédio e sob as tuas ordens receberam pães e peixes, o mesmo ocorrendo com a água em Canaã, quando eu lhe facultei especial sabor na festa das bodas felizes. Mesmo assim, em face do abandono a que todos te relegaram, e porque acabo de presenciar o legionário Longinos, no cúmulo da frieza moral de que é portador, e sem qualquer compaixão, lancetar-te o peito para apressar-te à morte. Não suporto mais tanta ingratidão. Recorro deste modo à tua aquiescência, para sair do mundo e voar na direção das estrelas, para onde seguirás. Bem recordas, eu sou a caridade. Em face do silêncio pesado que se fez natural naquela esfera transcendental, o mestre, para surpresa geral na noite que havia tombado sobre a tarde cruel, suplicou: perdoa-os aos homens, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Houve uma estranha movimentação no povo e nos milicianos que não sabiam o que se passava. Naquele instante, porém, rasgou-se nas sombras espessas uma estrada luminosa e um ser de esplêndida beleza aproximou-se do crucificado e respeitoso falou, emocionado: eu sou o anjo da misericórdia, enviado pelo Pai, que te atende o apelo. Dize, Senhor, o que desejas de mim, pois que eu o farei. Com a voz inaudível para os ouvidos humanos, no entanto inteligível para o emissário de Deus, Jesus determinou comovido: fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade. Em meu nome, para que os homens que me conheçam ou não, possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando quanto possível as desventuras sob o pálio do meu amor. Que permaneçam sem cansaço, nem desânimo, até a consumação dos séculos, como luzes acesas apontando rumos felizes. Automaticamente, as três entidades, virtudes, abraçaram o anjo da misericórdia e partiram para recolher de início o espírito Judas em perturbação, prosseguindo na direção de Pedro, a fim de que este não enlouquecesse de remorso, de imediato colocando nos olhos apagados de Longinos a claridade da visão. Foi então
que Jesus endireiçou-se na cruz e bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. A partir daquela hora, quando as dores atingem o máximo de intensidade nos corações humanos, quando a hidra da guerra ceifa milhões de vidas indefesas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, e naquele coração, a chama da fé que reanima, ou a pulsação da esperança que renova e encoraja, ou as mãos sublimes da caridade que sustenta e liberta, em nome do amor infinito, do Cristo que não cessa jamais. Muito obrigado a Deus e a Jesus pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Paulo, essa mensagem lindíssima, maravilhosa. Eu acho que em nome de todos eu agradeço, porque é muito importante que nós tenhamos essa esperança, essa fé, essa caridade renovadas junto com a misericórdia divina. Então, aqueles que muitas vezes nesses momentos de aflição pensam que nós estamos aí abandonados, muito pelo contrário, não é? Nós estamos muito assistidos, tudo isso que nós estamos vivendo faz parte de um aprendizado do nosso processo de evolução enquanto espíritos, enquanto humanidade, enquanto planeta. Então, isso é uma coisa que nós não podemos nos esquecer nunca. E através dos mínimos gestos que nós possamos fazer, nós vamos estar trabalhando essa caridade, como você bem colocou, porque a fé sem obras é morta, já dizia Tiago, não é? Então, com isso, assim, com essa mensagem linda, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade dessa palestra dessa noite, pelas reflexões que nós vamos, com certeza, ao longo dessa noite, dos próximos dias, levar conosco. E tem, assim, muitas mensagens, né, de boa noite, de agradecimento. Eu não vou aqui citar a todos, porque senão eu corro o risco de esquecer alguém. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. Aqui agora, batendo palminhas. A Ana está... Eu gostaria de agradecer a todos por estarem nos acompanhando, agradecer a você mais uma vez e desejar a todos uma ótima noite, que tenhamos uma boa semana e que Jesus nos envolva no seu amor, na sua luz, estejamos fortalecidos e com a esperança renovada. Exatamente, é isso mesmo. E ele nos envolve, né, com tudo isso que ele nos deixou, né? Sem dúvida. Eu é que agradeço também pela oportunidade, porque é sempre uma oportunidade para nós relermos, estudarmos, procurarmos entender um pouco mais aquelas palavras, né? E aprendermos com isso. Todos nós estamos sempre ganhando, cada vez que relemos, que estudamos, que fazemos alguma coisa, procurando o bem, né, Adriana? Nós estamos procurando o bem, né? Isso que tudo que nós fazemos lá na nossa casa dos espíritas, nas outras casas aqui de Rio Claro, não só do espiritismo, mas outras fés, outras instituições, né, que às vezes nem ligada a uma religião, mas que estão levando ao semelhante alguma coisa de bom, todos estão seguindo essas orientações de Jesus, né? E como você disse, todos nós estamos abraçados por Jesus, né? Sem dúvida. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço, mais uma vez, boa noite a todos, fiquem todos com Deus, e até a próxima quarta, na live com a Silvia Pecenda. É isso aí, até a próxima quarta. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.